mais viver no Brasil. E o pior, a gente não consegue sair dele, pois o governo e tudo que acontece nesse país parece que só piora para o cidadão de bem que tenta viver e que tenta crescer nesse país. É sobre isso que eu vou falar, então vai ser um vídeo diferente, talvez nem tenha tanta edição. É um desabafo eu como brasileiro, né, que está tentando crescer na vida aí, mas parece que as coisas não dão certo e toda vez que a gente se aprofunda mais nos motivos por que o país não dá certo, a gente cria uma decepção e se apega mais em outra coisa também. Enfim, então fica até o final que vai ser bem interessante. Olá pessoal, você está aqui em mais um vídeo do nosso canal Opinião com o Dan Henrique. Eu sou Daniel Henrique e dessa vez para falar sobre um assunto que está mexendo comigo, que tá difícil viver nesse país, né? E o mais impressionante é que sempre foi assim. Sempre foi assim, o Brasil nunca mudou. Teve algumas melhoras no passado, né? E é engraçado porque é o momento da tecnologia, né? É o momento do conhecimento, do avanço do conhecimento da tecnologia, mas parece que o nosso país ele vive no tempo da caverna. Enquanto o mundo progride, o nosso país ele tem uma regressão. Nem chama ordem progresso, ele chama retrocesso e desordem, porque, cara, é complicado, né? Você que acompanha o canal, um dos vídeos que eu postei, um dos últimos vídeos que eu postei foi por que ninguém quer ter filho, por que virou crime ter filhos, né? Comparando a época dos nossos avós e com a época de hoje. Também falei sobre o crescimento da inadimplência, ninguém está conseguindo mais pagar. São vários tantos fatores que você vai ver na margem do futuro, em relação a querer ter um futuro no país como o Brasil, que ninguém está conseguindo mais ter aquela certeza se vale a pena viver ou não aqui. Antes de falar sobre todos os brasileiros e as perspectivas, eu vou falar da minha perspectiva como brasileiro. Ainda mais estamos no ano de eleição, mas o que é que mudou a minha perspectiva como brasileiro, né? Porque uma coisa é você ter ali 16 anos, estar querendo almejar alguma coisa é você ter 24 anos, com muita responsabilidade, mas sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum... Não foi nem falta de planejamento, mas... sabe, não tem nenhuma perspectiva de melhora no país. Sabe, qualquer coisa que você faça nesse país, no Brasil, parece que você está perdendo tempo. Então eu vou falar um pouco da minha perspectiva, da minha visão, para vocês entenderem o porquê eu estou bem decepcionado com o Brasil e percebo que esse país não tem tanto futuro, não tem tanta saída, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Parece que o brasileiro ele aceita se lascar, parece que gosta que é dependente do governo, de receber migalhas, parece que gosta de ser prejudicado, de ficar na pobreza, na miséria e sempre achar um jeito ali de estar feliz, sabe? E não quer progredir na vida, não quer vencer na vida, entendeu? Parece que não, gente, todo mundo é medíocre, quem consegue chegar no topo. Se você perceber que chega no topo no Brasil hoje é só besteira, vamos citar aqui Manuel Gomes, Oruan, tipo André Surak, essas pessoas que não têm nenhum tipo de credibilidade, que não vão agregar em nada à sua vida, Deolane, por exemplo. Então, esse tipo de pessoas conseguiram chegar no topo porque o país é um país que não tem uma inteligência, que não tem, sabe... que aceitou ser medíocre, aceitou ser médio, aceitou ser uma merda mesmo aí, entendeu? E que consegue se aproveitar dessa mediocridade e consegue chegar no topo. E o brasileiro honesto, que quer crescer na vida, que tem alguma função, que quer ter credibilidade e crescer de forma honesta, é visto como uma pessoa otária ou algo errado, sabe? Não tem autoridade e respeito por ninguém. É sempre o banal, é sempre o absurdo, e o brasileiro sempre tá gostando disso aí. E aí você
você olha para o nosso país como descredibilidade ou sem perspectiva de nada e vê um país que é uma merda mesmo, pô. Uma merda. Além do nosso governo, que é uma merda, o povo também é pior ainda. O brasileiro sempre está fugindo da realidade difícil que ele tem. O salário é mínimo. Hoje, né? O salário é mínimo, não consegue pagar suas contas, mas vamos pro bar e beber, vamos curtir. Ah, assim mesmo, sempre foi assim. A CLT, né? A regra da CLT, a lei da CLT, existe há 83 anos, gente. 83 anos trabalhando numa escala 6x1. Nunca teve uma reforma. É uma coisa bem ultrapassada. Hoje a gente quer ter qualidade de vida e receber bem. A geração de hoje não aceita mais o que a geração antiga viveu. Que mesmo vivendo no passado com essa escala 6x1 e um bocado de coisa, tinha até condição do poder de compra era melhor. Mas hoje ninguém consegue viver 100% bem. O básico do básico do básico hoje virou um luxo gigantesco. Comer virou luxo, trabalhar virou luxo, ter filhos virou luxo, se divertir virou luxo, sabe? Tudo virou luxo, porque sabe, o governo e os governos em geral, enfim, mais de uns 20 anos para cá, ou de 24 anos para cá, sempre prejudicou o povo. O Brasil é um dos países que tem mais corrupção no mundo, sabe? E ninguém se revolta com isso. Os políticos brincam, criam leis ali no final do ano, ali no momento de curtição que você está curtindo. A Copa do Mundo, por exemplo, a gente chama de pão e circo. É um momento que o mundo inteiro está se divertindo enquanto os políticos estão implementando alguma coisa que vai sempre prejudicar o povo, principalmente no Brasil. Então, todo ano, se você perceber, o ano todo sempre tem uma data comemorativa, entendeu? É Carnaval, é Páscoa, é São João, é Natal, é meio de férias. Sempre tem algo que distrai o povo e o povo, sabe, que não aguenta mais a carga nas costas, vai aceitando. Agora vem a febre das bets aí, que cria vício você gastar dinheiro com bet, apostas esportivas. Tem aí pessoas querendo ser MC, funkeiro, que pra mim não serve meio que merda nenhuma ser funkeiro no Brasil. É um ritmo horrível. Quer ser qualquer coisa, o povo quer se amostrar para ter visibilidade e ganhar dinheiro, porque o trabalho honesto, um trabalho digno, tipo ser um professor, você vê que o reajuste que teve para os professores foram horríveis. Acho que foi uns 10 reais aí, um reajuste do salário do professor. Quem trabalha na área de saúde é mal pago. Quem trabalha em setores de segurança é mal pago. Sabe, sempre tá tendo greve aí dos policiais. Sabe, pessoas que têm competência nunca são valorizadas nesse país, velho. E agora pessoas inúteis, pessoas que não vão agregar nada, é tratado como se fosse um deus aqui. Entendeu? Então, o país todo é medíocre, é um país que, sabe, o QI é muito baixo. Falar de política, em vez de discutir política, o que cada um quer, ou é Lula, ou é Bolsonaro, sabe, o povo de classe baixa. Eu fui uma vez no mercado consertar esse celular aqui que eu tô gravando. Foi na época que o Bolsonaro estava sendo julgado para ser preso ou não. Aí teve um quiosque que gritava pro Lula, outro quiosque que gritava pro Bolsonaro. Não tinha discussão. Era um carregando o outro como se fosse um time de futebol. Não tem nem discussão mais aqui no Brasil. Então você vê todos esses indícios. E, cara, além da economia também, que o salário é mínimo, a inflação está alta, o juros está lá em cima, as empresas se aproveitam do próprio funcionário para poder, sabe, lucrar também. O emprego virou algo a ser abençoado. Quem tem emprego é uma bênção, mas na verdade o emprego é uma merda, entendeu? Um emprego que deveria ser obrigatório para todo mundo que estudou, pelo menos, não está conseguindo. Tem gente que faz faculdade e não consegue achar emprego, vira Uber. Então, ou vira Uber ou vira o iFood, sabe? É difícil demais viver nesse país. É
completamente de cabeça para baixo, sabe? Nem viver não, é sobreviver nesse país. Tá chegando um momento que todo mundo está sobrevivendo. A verdade mesmo é que o nosso país é um país extremamente pobre. É um país engraçado, que ele é rico em recursos naturais. A gente produz muita coisa aqui, de fruta, de alimento. A gente tem tudo. O país tem tudo. Mas devido ao imposto, sabe? E devido a... Ainda bem que o nosso país não tem tsunami, não tem terremoto, não tem nenhum tipo de destruição na natureza, nada desse tipo. Só quando chove aqui no Recife, que alaga tudo, mas tirando isso não tem nada, é os políticos, entendeu? É os políticos. Além dos políticos, é o próprio povo. Porque quem elege os políticos são o povo. Se os políticos são daquela forma, é que significa que o povo também é. Então, o que significa? O político é o reflexo do povo. Se o povo é medíocre, o político também é medíocre. Então, a gente tem uma esperança que a geração Z é uma geração que vai fazer uma diferença. Eu espero que sim. Já teve uma diferença, já não quer mais beber a geração Z. Já está tendo essa revolução do mercado de trabalho que não aceitam ganhar um salário menos e trabalhar muito. Eles já estão impactando já um pouco no mercado de trabalho, que é o que eu faço parte, né, de trabalhar em empresa, então já estão começando a impactar. O nosso país é dividido em 4 pilares para poder se manter. Com certeza você vai se enquadrar um deles aí que eu vou falar. O primeiro pilar são pessoas que trabalham de forma informal, que não tem estudo, que não conseguiu concluir o estudo do ensino médio, e nem sequer o fundamental, mas que preferem trabalhar de forma autônoma, mas não é registrado no MEI, não paga o governo, não paga os seus direitos. São aquelas pessoas que trabalham vendendo salgados, lanchonetes, né? Lanchonetes, pessoas que vão nos metrôs, nos ônibus vendendo salgadinhos, pipocas, você sabe, vender água na rua, entendeu? É o famoso se virar, que se viram aí para poder sobreviver. O segundo pilar são os autônomos, que são os cabeleireiros, que têm algum tipo de função, né? E que pagam o MEI, que paga ali os seus direitos. O que está crescendo como autônomo hoje são os entregadores de aplicativos, os Uber, os iFood, os 99, que tem carro que leva pessoas e que leva comida, são considerados autônomos, eles podem pagar seus próprios direitos, mas tem autônomo como cabeleireiro, carpinteiro, pedreiro, sabe, que trabalha em construção, com alguma coisa que tanto serve para quem trabalha de carteira assinada, tanto que trabalha por conta própria e que paga os seus direitos. Esses são o segundo pilar que o Brasil é dividido. O terceiro é o que eu faço parte, eu tento fazer parte, é ser o CLT, que registra a carteira, que vive para a empresa. Eu vendo meu tempo para a empresa, eu vendo, né, a empresa me contrata para fazer a função, eu vendo meu tempo, então eu acabo sendo remunerado por isso. São os CLTs, que está tendo uma diminuição, inclusive devido ao problema que o governo criou, que taxa juros e imposto para todo mundo, para a empresa. Quando a empresa lucra, ele paga 34%. A empresa não consegue mais contratar ninguém e aí começa a demitir todo mundo. Esse é o terceiro pilar aí do Brasil. E o quarto pilar, que está crescendo, ou que sempre teve, mas que está tendo ascensão devido ao momento do nosso país, está na merda, é o assistencialismo. Pessoas que dependem do governo 100%, que recebem algum tipo de benefício, Bolsa Família, BPC, que tem algum filho autista, algum benefício que a pessoa recebe do governo, a chama de assistencialismo. Então está crescendo muito, tanto que no Brasil, se não me engano, 12 ou 13 estados do Brasil tem mais pessoas com Bolsa Família do que carteira assinada, mostrando a dependência aí do benefício, entendeu? Já que o país não consegue gerar emprego, né? Ou seja, o desemprego que o governo fala não existe, porque, como eu falei, uma porcentagem está no trabalho informal, outra porcentagem é autônoma, uma porcentagem é do Bolsa Família e uma porcentagem pequena é CLT. Ou seja, 4 pilares aí que o Brasil é dividido. Isso explica muita coisa, porque
é difícil viver no país, né? Deveria ser igual ao país desenvolvido, onde o trabalho por carteira assinada deveria ser incentivado, mas como a carteira assinada está há 83 anos sem uma reformulação nenhuma reforma trabalhista, está tendo uma reforma tributária, né, mas que vai demorar um pouquinho, mas o principal que precisa ser feito é uma reforma trabalhista. Como o governo quer que a gente vire escravo, isso não vai acontecer, as pessoas estão preferindo não trabalhar como carteira assinada, ou receber o Bolsa Família, algum benefício do governo, ou tentar se virar da forma que dá, sendo autônomo ou trabalho informal. E aí, como tem 4 pilares diferentes, fica muito difícil o país prosperar. E só você perceber, 2 pilares, principalmente o primeiro pilar que eu falei, que foi o trabalho informal, pessoas nem sequer concluíram o ensino médio, o fundamental. Lembra que eu falei no vídeo a diferença de ter filhos antigamente para ter filhos hoje? É que naquela época, os filhos daquela época abandonavam os estudos para poder ajudar os pais, porque geravam lucro. Hoje gera despesa. Naquela época, né, as pessoas preferiam trabalhar, era mais vantajoso trabalhar do que estudar. Hoje não, na época da tecnologia, do conhecimento, o conhecimento vale mais a pena. Pelo menos é o que eu acreditava, né? Tem gente que tem faculdade, mas não consegue ter uma vida boa. Em países desenvolvidos, somente só tem 1 ou 2 pilares. O primeiro pilar é trabalhar. Países desenvolvidos como na Europa, Estados Unidos, Austrália, enfim. Você perceber lá, não tem esse negócio de plano de saúde. Lá eles pagam por conta própria. Não tem assistencialismo. O pessoal é incentivado a trabalhar. Claramente os políticos investem no país, não tem roubalheira. Então o povo tem mais qualidade de vida. Aqui é o oposto, aqui é o inverso. Aqui o governo arrecada muito, rouba a maioria do nosso dinheiro, não investe em educação, saúde, uma UPA é uma desgraça, não consegue viver em saneamento básico, tanto que se chove, alaga vários estados do Brasil, e principalmente na educação financeira. Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não sei fazer, se eu não sei como administrar o dinheiro? Eu ganho dinheiro, mas não sei como é que eu vou gerir o dinheiro. Então é uma coisa muito proposital. Lá fora não tem isso. Lá fora eles sabem muito bem como administrar bem o dinheiro, né? E se não administrar bem o dinheiro, lá o poder de compra vale mais a pena. E aí o que acontece? Muita gente, infelizmente, devido a esse cenário hoje caótico que nosso país está, com inflação alta, tudo caro, imposto lá para cima, as pessoas não conseguem depender somente da carteira de trabalho. Por exemplo, CLT, um salário mínimo não consegue fechar um mês. Por uma pessoa só, imagine que tem filho. Aí vai ter que fazer uma outra coisa. Existem estudos que pessoas têm que trabalhar entre 2 ou 3 empresas diferentes, ou 3 trabalhos diferentes, para poder fechar um mês no positivo. Se trabalhar só com uma coisa só, já vai estar no prejuízo, não vai conseguir pagar, porque o custo de vida aqui é muito caro. E aí que vem o problema do nosso país e o que faz a gente não ter mais perspectiva de crescimento e melhora nesse país. O que faz a gente desistir do país, e o que está acontecendo aqui, muita gente está migrando para outros países, por exemplo, o Paraguai, é que o povo é ignorante. O povo, sabe, é o maior culpado de deixar o Brasil chegar nesse ponto. Por quê? Porque claramente os políticos aprontaram. Um país desenvolvido, sabe, o povo sempre tem que estar atento, tem que ter um senso crítico. O que é que o presidente está fazendo? O que é que o vereador está fazendo? O que é que o prefeito está fazendo? O que é que o governador, o senador, aquela pessoa que eu pago o imposto para poder administrar o Brasil, o país, está fazendo para melhorar a vida do povo? O povo simplesmente ignora isso. Cria-se um papo de populismo, sabe? Vem de volta por alguma migalha, alguma besteira. Aquela pessoa, sabendo que se eleger, a vida dela está garantida, porque vai ganhar dinheiro público, dinheiro nosso, e o povo só vai aceitando migalhas. O prefeito fala alguma coisinha,
O prefeito fez alguma coisa, é melhor fazer isso do que não fazer nada, entendeu? O pessoal, como falei no início do vídeo, o pessoal aceitou a conviver com a desgraça. É o jeitinho brasileiro, entendeu? É o jeitinho brasileiro. Em vez de fazer o certo, eles aceitaram a desgraça e cada um se vira da forma que dá, entendeu? É o que dá, essa que é a verdade. E por saber que sempre foi assim, né, o Brasil, muita gente trabalhadora, honesta, que tem condições, vai abandonar o país. Vai abandonar o país. Tem gente que quer ir para Portugal, tem gente que quer ir para o Uruguai, para o Paraguai. Qualquer país que tenha um senso de valorizar o profissional, a pessoa que quer estudar e que quer crescer na vida, e se tem condição de sair, ela vai querer sair, entendeu? Ninguém quer ser desvalorizado no Brasil, velho, num país que não valoriza. E o Brasil, ele faz isso com maestria. Ele humilha o trabalhador honesto, exalta as pessoas inúteis. O povo também faz isso automaticamente. É uma briga política de esquerda ou direita, ninguém consegue achar uma solução. E a pessoa que só quer viver bem, simplesmente abandona o país por ver que não tem mais perspectiva. A minha única esperança de ver um país melhor é a geração Z. É a geração que não aceita o que as gerações antigas já aceitaram. Viver por migalhas. Quer trabalhar para ganhar bem e ter a qualidade de vida para curtir a vida. Não trabalhar, passar a vida toda trabalhando e ver o tempo passar e não curtir nada. A geração Z possa ser a nossa salvação. Vou até fazer um vídeo só falando da geração Z, que muita gente critica, mas é a geração que deve mudar a história no nosso país, já que nasceram na base da tecnologia, do conhecimento e do aprendizado. Enfim, está insuportável viver no Brasil. Como falei, essa é a minha opinião. O povo medíocre, o governo medíocre, para mim é o reflexo do povo, entendeu? Se o governo é assim, é o reflexo do povo. Se o povo mudar e ter um senso crítico para poder avaliar da melhor forma possível quem realmente está elegendo, talvez alguma coisa mude. Mas o povo prefere ficar discutindo futebol, viginha, um bocado de besteira. O povo tá nem aí pro país e tá afundando. Mas tá chegando um momento que o Brasil tá realmente quase virando uma Venezuela aí. Não tá conseguindo pagar comida, conta de luz, conta de água, não consegue ter casa, não consegue ter moto, não consegue ter carro, não consegue ter mais nada. É quando começa a pegar no básico do básico, o povo começa a acordar. Só assim que o povo começa a acordar. Mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer aí durante esse ano de eleição. Eu espero que alguma coisa mude. Enfim. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Concorda comigo? Não concorda? Deixa o seu comentário aí. Deixe a sua opinião, deixe o seu like. Se inscreva no canal para receber vários vídeos. E vamos embora e até o próximo vídeo.